encarnações na existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espiritual, do mundo espírita, para alcançarem a perfeição? Resposta: sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem, porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atinge a finalidade para quem tende a. É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. Aí vem um comentário de Kardec. O suco da vida nos oferece um símil material dos diferentes graus de depuração da alma. Eles contêm o licor que se chama espírito ou alto, mas enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas se assemelham ao perispírito, que também se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Obrigada, Ivone. Aí vocês estão em transmigração progressiva, né? Estão concluindo, no caso, o assunto. O que você entendeu da pergunta, Ivone? O que é que o Kardec queria com isso? Eu perguntei Ivone, mas quem quiser se aventurar pode falar, tá? Ele fez a pergunta sobre a depuração, né, do espírito através da matéria, isso, da existência corpórea. Que a vida material é um tipo de crisálida, né? Uhum. Ele onde faz uma comparação, né? Onde o corpo procura, aliás, a depuração do espírito. O espírito só pode ser depurado através da matéria. Isso. Precisa o espírito para precisa da matéria, né? Sem ela fica difícil a evolução. Só na matéria que o espírito pode progredir, né? Isso, exatamente. Alguém mais quer falar, comentar alguma coisa a respeito da pergunta? Ninguém? Então, vamos falar a respeito da resposta. Ivone? Os espíritos dizem que sim, que é exatamente isso. Uhum. A depuração do espírito só através da matéria. Exatamente, aquilo que a gente falou, né? Um reforço que a gente já tinha comentado. E a pergunta 196A? 196.
Ele pergunta aqui, se o corpo influi sobre o espírito, para Isso. que esse melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo. É o espírito que influi sobre o corpo. Isso. O corpo é simples matéria, ela não tem vontade, não tem... Ele serve para o espírito evoluir, na realidade, né? Mas quem É sobrepõe... só um instrumento, né? Isso, É só um exatamente. instrumento de A evolução. matéria é um instrumento para o espírito. É. Exatamente. Alguém mais quer falar alguma coisa? Complementar? Quer, A Cecília? depuração dos... Não, só vou falar. A depuração do espírito não depende da carne, certo? A depuração do espírito ela é de acordo com as reencarnações sucessivas que ele vem para se depurar. Para isso é preciso da carne. Isso, entendeu? exatamente. Para isso é preciso da carne para ele reencarnar. Mas só através das sucessivas reencarnações ele vai se depurando lentamente. São né? À medida que eles têm o livre-arbítrio das ações dele para ele evoluir mais rápido ou mais lentamente. Exatamente. São as aprendizagens. Vamos aprendendo, né? Vendo o que é certo. Com o livre-arbítrio dele, ele... Fale. Isso. Com o livre-arbítrio dele, ele vai agindo, trabalhando as imperfeições para depurar o espírito e evoluir. Exatamente isso. Concorda, Rui? Balança a cabeça, sim ou não? Rui está dodói, Rui só está ouvindo. Tá ouvindo só, né? Graças a Deus. Mas, entendeu? Meu pensamento é... É isso mesmo. Graças a Deus que está aqui conosco. Isso. Está ouvindo, está bem, graças a Deus, né? Então, concluímos o item transmigração progressiva e agora vamos para o próximo, né? Que é o destino das crianças após a morte. Quem gostaria de ler? Quem fez um? 2. Anderson Fernando. Não, fui eu que Eu posso ler. Quem falou eu posso ler? Dorinha? Dorinha. Tá. Eu não sei se o Anderson já está podendo falar ou ainda está se arrumando, mas aí você lê, então, porque dá tempo. Já chegou. Anderson. Então deixa ele. Gente, boa noite. Eu estava fazendo uma coisa, não posso parar, mas estou aqui, tá? Obrigada pela desculpa aí, qualquer coisa. E obrigada lá aí. Você é 1000. Você é 1000 lá. Desculpa aí, qualquer coisa, e obrigada pela atenção, tá? Fiquem com Deus. Estão aonde, gente? 197. Sorte das crianças após a morte. Já falaram? Já comentaram? Não. Boa noite. Boa e aí, noite. Rui, como é que você está, Rui? Dando susto na gente? Estou bem. Está ótimo. Tá bom. Eu estou tranquilo. Eu vou ficar quietinho aqui. Tá bom, Rui, tá bom. Já comentaram alguma vez, gente, alguma coisa do 197? Não. Não. Vai começar, tem que ler. Ainda não leu, não. O espírito de uma criança morta em tenra idade poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto? Algumas vezes muito mais, porque ele pode ter vivido mais e adquirido maior soma de experiência, sobretudo, se progrediu. 197A. Então, o espírito de uma criança pode ser mais adiantado que o de seu pai?
Isso é muito frequente. Não vede vós mesmos tantas vezes na Terra? Então, não existe, a gente não pode misturar a condição física temporária da criança com condição evolutiva. Condição evolutiva é uma coisa, é do espírito, é a bagagem que cada um tem. A idade física é outra coisa. Então, o espírito, ser criança, não significa que ele é menos evoluído ou mais evoluído. É comum a gente querer que nossos filhos e netos sejam extremamente evoluídos, muito mais evoluídos, mega evoluídos. Isso é uma ilusão. Nós somos o que somos e ponto final. Nós não temos que construir miragens evolutivas. Cada um é o que é, e ponto. E está ótimo assim. Somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, e temos um infinito à nossa espera. Nossos filhos são o que são. Nós temos que amá-los e entendê-los, e não compará-los. Isso é perigoso. Essa coisa de criança índico, por exemplo, foi uma febre que teve no movimento espírita, acredito que ainda até tenha. Qual é o problema da ideia? A ideia não diz nada demais, primeiro por aí. A doutrina espírita fala para a gente de espíritos superiores que reencarnam. Está lá no livro dos espíritos. O mundo nunca esteve só. Espíritos superiores reencarnam. Em todas as épocas. Faz parte. Mas qual é o problema da criança índica? É quando você antecipa isso. É quando você quer ver em sintomas fisiológicos, psicológicos, evolução espiritual. Isso é perigoso. Porque é fantasioso. Eu só sei da evolução espiritual de um indivíduo depois da sua jornada na Terra. E não antes, quando ele está renascendo. Então, toda essa ideia que traga uma antecipação, uma precipitação da evolução de uma criança é perigosa. Então, a ideia de criança índico pode criar uma hierarquia perigosa, um racismo espiritual, em que a pessoa se coloque, ela e o grupo dela, mais evoluída do que outros, por características físicas, por características sociais, intelectuais, e isso não é verdade. Você, hoje, ter uma inteligência, ser capaz de falar bem, de entender bem, não significa ser mais evoluído. Significa que, nesta vida, por uma série de condições sociais, culturais, financeiras, educacionais, você conseguiu ter uma boa educação. Mas não significa progresso espiritual. A gente não pode se iludir colocando conhecimento intelectual, capacidade de se expressar bem, beleza, situação financeira tranquila, como fundamentos de evolução espiritual. Não são. Nós nem deveríamos nos preocupar com a questão de quem é mais evoluído do que quem, porque isso, em geral, já demonstra um pouco de arrogância. Eu não preciso me preocupar se eu sou mais evoluído do que qualquer um de vocês. A minha prioridade é tentar eu me melhorar, é eu tentar ser um pouco melhor, um ser humano melhor,
mais compreensivo com as minhas filhas, mais amoroso com as minhas filhas, mais paciente dentro de casa, mais amigável no arautos, mais tolerante, mais renunciante, mais aconchegante, e não falar, eu estou fazendo palestra, então eu sou mais evoluído. Ah, eu sei o livro dos Espíritos de cor, então eu sou mais evoluído. Ah, eu sou espírita, então eu sou mais evoluído. Isso é ilusão. É você garantir sua evolução, pseudo-evolução, através de coisas externas. Jesus disse o seguinte: quem quiser ser o maior... O quê, gente? Quem quiser ser o maior, o quê? Não estou ouvindo vocês. O que Jesus disse? Quem quiser ser o maior, o quê, gente? Que seja o menor. Que seja o primeiro a servir. Então, seus filhos, nossos filhos, são espíritos e renascem na nossa casa para que nós os ajudemos, que nós identifiquemos valores que eles já possuem e estimulemos, e problemas que eles possuem e o ajudemos, socorramos. Não os comparemos conosco, não os comparemos com os filhos dos nossos irmãos, de nossos amigos, da televisão, do Instagram. São nossos filhos, fazem parte da nossa família espiritual. É comum, se eu quiser crescer, se você quiser crescer, digam aí, eu quero crescer espiritualmente. Eu acredito que vocês queiram, né? Não é isso, Ivone? Então, percebam bem, eu preciso receber meus obsessores como filhos, como netos. Vamos pensar em Emmanuel, não. Vamos pensar em ter filho com Emmanuel, ou Chico Xavier, não. Vamos pensar na nossa evolução. Você quer realmente levar a sério a evolução? Então, nós temos que lidar com nossos desafetos, com aqueles que nós desencaminhamos, com aqueles que nos criamos problemas, porque a gente tem que resolver os problemas evolutivos. Então, muitos de nós, muitas mães, recebem em seu útero antigos comparsas e antigos inimigos do passado. Isso é uma realidade. Agora, se seu filho é mais evoluído ou não, isso não tem menor relevância. Nós temos que estimular nele o melhor. Ele teve uma vantagem, vamos dizer assim, eu quero crer. Ele nasceu nosso filho. Então, se nós estamos aqui estudando isso, ele já está na vantagem, porque talvez nós que aqui estamos não tivemos a mesma chance de ter uma educação a partir de um lar espírita. Ah, mas a gente é espírita, você sabe, né, Anderson? Meio assim. Ok, mas é melhor do que não conhecer nada. Vocês querem comentar alguma coisa? Consuelo, Dora, Andréia, Feliciano, Cecília, Ivone. Então, as crianças podem ser mais adiantada que você, Cecília? Sua filha pode ser mais evoluída que você? Com certeza que pode. Eu acho até que eu tenho que falar baixinho que ela está em casa. Eu acho até que é, mas eu tenho que ficar na minha. Moralmente, acho que é. Espiritualmente, a gente tem que ver. Agora, a gente tem que ver o seguinte. Às vezes, uma pessoa é boa numa coisa, mas tem dificuldade em outra. Por isso que é difícil a gente se comparar. Pode ser que uma pessoa, por exemplo, estou dando só exemplo, tá? Nunca fumou.
mas ela odeie. Ela odeie com todas as suas forças. Pode ser que a pessoa nunca tenha malhado Judas, mas ela não controla a boca, come demais. Entendem? As pessoas têm vícios e virtudes em coisas diferentes. Por isso que é problemático eu me comparar. O orgulhoso, o vaidoso, o metido, o que ele faz? Ele pega aquilo que ele é bom e diz, já que eu sou bom nisso, e ele sabe que ele é bom naquilo, ele se julga mais evoluído a partir daquilo que ele é bom. Isso é uma péssima forma de comparar. Comparar já é ruim. Por quê? Porque isso... Qual é o problema de fazer isso? Isso é vaidade e isso me ilude. Isso cria uma ilusão sobre mim. Tem gente que adora ver no outro imperfeições. Ah, ele tem problema psiquiátrico. Ah, ele é assim, ele é ansioso. Ah, ele tem problema psicológico. Gente, a Organização Mundial de Saúde definiu problemas mentais da área mental como sendo aquele que cria em você, em derredor, incômodo, insatisfação, dor. Se a pessoa não está buscando, se a pessoa não está incomodada, essa imperfeição é perfeitamente ajustável. Então, ela não pode nem ser classificada como enfermidade. Então, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Mesmo os transtornos mentais, psiquiátricos, psicológicos, não significam de forma alguma que a pessoa que tenha isso é menos evoluído de quem não tem. Não significa. Só significa que aquela pessoa está travando desafios, que podem ser expiações, mas também podem ser o quê? Além de expiações, pode ser o quê? Provas. Provas de crescimento. Provas de determinação. Prova de crescimento. Sim. Então, eu não sei. E para que eu quero saber se não for para ajudar? Então, sim, é possível que um filho nosso seja mais evoluído? Sim, mas é muito comum que não. Sim. É muito comum que não. É possível que teu neto, teu filho seja Emmanuel? Sim, mas é muito improvável. Toda pessoa que achar isso pode ter certeza que ela não é mérito, ela não tem méritos para ter como filho ou neto Emmanuel. Por quê? Porque ela ainda está afogada na vaidade. Se ela é uma pessoa afogada na vaidade, a gente acredita que ela vai atrapalhar caso Emmanuel nascesse na família dela, que ela ainda é infantil. Ela ainda vê isso como um valor. Gente, se você que está aqui, nesse instante, é um espírito superior, mega super superior, e eu te conheço, isso não me dá mérito nenhum. Pode ser meu filho, pode ser minha esposa, pode ser um amigo, pode ser um vizinho, pode ser um colega de centro. O fato de eu conviver com um espírito muito mais superior a mim não me dá mérito. Isso é uma visão antiga. Lá na Índia antiga tinha essa visão. Que o guru, os discípulos do guru, eram mais evoluídos do que os não discípulos. Com conhecimento espírita, isso cai por terra. Meus méritos são meus. É aquilo que eu construo com meus atos, pensamentos e sentimentos. Eu posso ter um espírito como um irmão que é um espírito de luz. Mas veja bem, como dizem na Argentina, não passa nada. Isso não tem nada a ver comigo, é mérito dele. Isso é muito importante a gente entender. Então, vamos para o 98. Deixa eu ver se
A Dib está falando com a gente aqui online. Eu quero crescer. Ótimo, Dib. Cresça com a gente. De preferência, participando aqui dos nossos estudos, presencialmente. Brincadeirinha, Dib, brincadeirinha. Eu sei que você está vindo do trabalho. E Débora fala conosco. Débora Leonesse. Comparações são ruins. Magoa. É verdade, Débora. É verdade. É verdade. Comparação, ela é muito boa apenas para a pessoa se sentir melhor. E isso não é a melhor forma de você ter autoestima. A melhor forma de você ter autoestima é você não se sentir pior, mas não é por isso que a gente tem que rebaixar terceiros. O caminho de Jesus nos ensina que eu me valorizo valorizando o outro também. 198. Por não ter podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence às categorias superiores? Pergunta interessante, né? Se não fez o mal, respondem os espíritos superiores. Não fez o bem, também não fez o bem. E Deus não isenta das provas que tenha de padecer. Se for puro, não será pelo fato de ter sido criança, mas porque era mais evoluído. Ora, como a gente falou, uma criança, isso foi debate filosófico, gente, na Idade Média, tá? Uma criança, para onde que ela vai quando ela morre? Aí falavam do limbo, as crianças não batizadas. Gente, com a doutrina espírita, com o conhecimento da reencarnação, a gente entende que o espírito que reencarna e morre cedo está também, ele, dentro da injunção de provas e expiações. Está aprendendo. Há coisas ali a saudar. Um exemplo muito conhecido no nosso meio, mas não é o único caso, há várias condições, é que a pessoa, quando ela se suicida, em geral, ela depois, quando reencarna, ela tem uma vida curta. Porque o perispírito dela está muito sequelado. Então, quando ela reencarna na nova vida, essas sequelas da paragenética, da genética do perispírito, passa para a genética física, o que limita muito o tempo de vida da pessoa na Terra. Além disso, além da genética espiritual, tem as séries de injunções que vão trazer àquela pessoa acidentes, problemas, porque quando diz respeito à lei, é como a gente criasse um elo mentomagnético com a expiação. É uma coisa que o Luciano dos Anjos, um orador espírita, há muito tempo atrás falou. Cria-se um elo mentomagnético de difícil descarte. Então, uma pessoa que se suicida ou que mata pessoas, ela, na próxima vida, traz uma série de dificuldades mentomagnéticas atratoras de acidente, que ela dificilmente terá evolução para se safar. Dificilmente. Então, caindo isso nas questões das expiações encarnatórias. Mas nem todo caso é esse. Podem ser espíritos também que estão em provas ou que renascem para ajudar um grupo. São espíritos mais evoluídos e que trazem como diz o texto que a gente leu, eles são evoluídos porque são evoluídos. E eles reencarnam e vivem pouco porque a presença deles alavanca a evolução dos outros.
É o elemento motivador para a evolução de uma pessoa ou um grupo. Que o espírito superior, ele se submete a esse tipo de uma vida curta assim, desde que isso, de alguma forma, ajude evolutivamente o grupo. Então, há casos de santos, né? Ou crianças consideradas santas, que desencarnam cedo. Aqui no Brasil tinha um menino, que agora eu esqueci o nome, não sei se vocês lembram, antigamente se orava muito para ele, desencarnou cedo. Às vezes, é um espírito nobre que vem para fazer um trabalho nobre ali, naquele momento. Muitas vezes a gente não tem nem ideia de que trabalho é esse, porque a gente só pensa em coisas materiais. Às vezes, é para despertar a almas que são muito queridas entre si. Muito queridas. Há um elo de afeto, de carinho, de respeito muito grande. E muitas vezes, um espírito renasce como filho, digamos assim, ela é muito mais evoluída. E ela quer que aquela pessoa cresça. Então, ela vem, vive 3 anos e desencarna. E aquela pessoa tem uma ligação tão grande com aquele filho, com aquela criança, que ela vai buscar o caminho espiritual. Entenderam? Então, aquele desencarne, ele tinha como causa, motivo, não uma expiação da criança, mas levar o papai ou a mamãe a buscar a caridade, a trabalhar no orfanato, ao conhecimento espiritual. Isso é muito comum. Há muitos companheiros no meio espírita, há muitas pessoas que criaram asilos e orfanatos porque perderam filhos em tenra idade. Essa perda, devido ao elo que esses espíritos trazem de outras vidas, um elo muito forte, que o povo gosta de falar alma gêmea, mas isso não existe. Mas é um jargão popular. Almas queridas, almas afins, de muitos séculos, às vezes de milênios. Aquilo, só que um está num patamar muito acima do outro, que nem está no livro Renúncia lá. Alcione está num patamar muito acima. Então, às vezes, o espírito reencarna, vive 3, 4 anos e desencarna. E aquilo ali mexe com a pessoa que ela vai buscar algo espiritual. Então, espíritos puros, espíritos muito evoluídos, muitas vezes isso acontece. No livro Cristo Espera por Ti, de Honoré do Espírito, Honoré de Balzac, a gente vai ver lá um caso desse, que a menina desencarna muito cedo e era para ajudar todo o grupo. Mas vejam bem, gente, o mais importante é que um espírito, ele evolui por seus próprios méritos. E não porque ele é criança. Isso que a gente tem que entender. Uma criança engraçadinha, uma criança que é bonitinha, que fala tudo, que é muito inteligente, não significa que ela é mais evoluída do que aquela outra criança que demora a falar. Às vezes a gente acha assim, meu filho começou a falar com 6 meses. O filho do vizinho está com 1 ano e só balbucia. Gente, isso não tem nada a ver com a evolução espiritual. Às vezes, sabe o que tem que ver? Às vezes, olha, cuidado quando a gente fala às vezes. Às vezes quer dizer que há casos, mas há milhares de outros casos. Às vezes é perigoso, tentar comparação, que a pessoa pensa assim, todo caso é assim. Não. Há casos em que a pessoa não, na sua última encarnação, não foi naquele idioma.
Então, ela processa, é um pouco mais lento, a readaptação a esse novo idioma. Enquanto que o outro, a última encarnação, foi ali na Lapa, nos anos 40, falando português. Então, o cérebro perispiritual consegue acessar mais rapidamente o idioma que já é conhecido. Agora, às vezes, a pessoa, o idioma dela era alemão. O iorubá. Então, às vezes é isso. Às vezes, pode ser que o espírito traga uma não vontade de ficar, um pavor. Isso é muito comum. O espírito reencarna, ele fica apavorado. Então, ele demora. É como se ele estivesse querendo fugir da encarnação. Então, ele demora a aprender, porque ele não quer aprender, porque ele quer voltar para o mundo espiritual. Então, às vezes, o espírito nem era desse planeta. A forma como ele usava o linguajar era outro. A boca era diferente. Então, às vezes o espírito tem dificuldade para falar porque ele usava muito o pensamento no mundo espiritual. Justamente o contrário, ele era superior, usava muito pensamento, está com dificuldade agora de usar a língua articulada. Então, há muitas questões que não dá para a gente... porque o espírito demora a falar, então ele é menos evoluído do que o que fala mais rápido. Gente, esquece isso. Esquece comparação. Comparação é infantilidade. Comparar a evolução de um com a evolução de outro demonstra apenas a nossa falta de amor, falta de sensibilidade, falta de caridade. Então, pergunta 98. Um espírito não é mais evoluído porque desencarnou cedo. E não é menos evoluído porque desencarnou cedo. Um espírito, quando desencarna muito cedo, 2 anos, 3 anos, em geral, ele retorna para a mesma posição vibratória de onde ele veio. Em geral, é assim. Sendo que a criança tem muito mais assistência, porque ela ainda não está contaminada. Isso eu estou falando há casos e casos, por maus pensamentos. Então, ela é mais fácil de ser acessada pelo mundo espiritual. Então, o resgate com a criança é mais rápido e mais fácil. É só essa a vantagem. Mas ela não vai para um plano a qual ela já não pertença. No resgate, é mais fácil. Estão entendendo, gente? Fala alguma coisa aí, gente, para saber se vocês estão entendendo. O resgate, quando a criança desencarna, é mais fácil. Mas isso não significa que ela vai para uma... Por exemplo, vamos usar o termo colônia. Ela vai para uma colônia super mega avançada só porque ela desencarnou criança. Entenderam? Em geral, se ela veio de nosso lar, ela volta para nosso lar. Ao contrário do adulto, que muitas vezes vem de nosso lar, mas na hora de desencarnar, tem que dar uma passadinha no spa. Aquele spa que vocês conhecem. Para queimar as gordurinhas, as nuvenzinhas. O cara até veio de nosso lar, mas ele não consegue, ao desencarnar, acordar lá. Ele acorda no spa, para correr um pouco, Anderson, sentir um pouco de frio. Anderson, tu tá me ouvindo? Hoje estou falando aqui no celular, tá ruim para caramba. Sim, estou ouvindo, Dora. Também é o caso, não sei se é verdade, mas você vai me dizer aquilo que você sabe, que quando
o desencarne de uma criança muito cedo seria para ela vir acertar os débitos dela? Isso procede ou não? Eu não sei disso aí. Eu acabei de falar. É? Ah, então Sim. tá, veio... Em muitos casos, são débitos. Aham, Assassinatos, suicídios, entendi. Tá. mas não todos. Tá, Mas, entendi. na maioria das vezes, sim. Mas há casos em que não, em que a pessoa está vindo por causa do outro, para ajudar o outro a despertar. Ajudar o outro. Às vezes, Ajudar uma família, né? a pessoa está vindo devido a provas, desafios de crescimento. Entendi. Ok, gente? Ok. Vamos ficar, então, por aqui. Agradeço aí a Laís, a Jaqueline, ao Rui, a Consuelo, a Ivone, a Cecília, a Doralice, a Andréia, o Feliciano, pela presença, a Adib, a Débora, a Adib e Débora virtualmente. A gente fica por aqui. Agradecemos a presença de todos. Vou pedir a Jaqueline para fazer nossa prece final, Jaqueline. E também envolve o nosso irmão Rui, Jaqueline, na nossa prece final. Gente, eu estou indo lá para o Arauto, daqui a pouco vocês já vão me ver, aqueles que quiserem, tá bom? Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus e à espiritualidade amiga por esse momento, agradecer ao nosso Pai misericordioso, que não desiste em nenhum momento de cada um de nós, que possamos levantar sempre os nossos pensamentos a essa espiritualidade que está sempre junto de nós, nos envolvendo, nos intuindo, harmonizando os nossos corações, pacificando as nossas almas, para que possamos tomar sempre as melhores decisões. Clamamos nesse momento a espiritualidade franciscana da nossa casa espírita, que envolva o nosso irmão Rui, restabelecendo sua saúde física e espiritual, e levando também o lenitivo necessário a todos aqueles outros irmãos que nesse momento passam por qualquer momento de dor, de saúde, de desespero, que eles possam receber as bênçãos do alto e sabendo que o nosso amigo de todas as horas, Jesus, está sempre conosco. Obrigada, Jesus. Obrigada, Francisco de Assis. Obrigada, Pai. Graças a Deus. Graças a Deus.